Queres saber o que é que a Book Depository, Book Etc., Amazon e Alfândega têm em comum? Então vê este vídeo. Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje eu tive a ideia deste vídeo porque recebi entretanto uma encomenda da Book Depository e enquanto eu estava a receber a encomenda lembrei-me de que seria interessante fazer um vídeo relacionado com a minha experiência, porque eu tenho visto muito nos fóruns dos grupos do Facebook, muita gente com dúvidas, eu próprio cheio de dúvidas. E teve que ser um bocadinho na base da experiência, tanto das outras pessoas que eu via a comentarem, como na minha própria experiência. E então eu vou aqui falar de esclarecer, no fundo, o que é que se passa de acordo com toda a movimentação que houve relacionada com o Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, ou seja, passou a ser taxado na alfândega e por aí fora, o que é que fica na alfândega, o que é que não fica, principalmente relacionado com estes três sites, que é a Book Depository, a Book Etc. e a Amazon, porque é o que eu vejo que eu próprio mais usava, e o que eu vejo a maior parte das pessoas também usar, porque os valores lá nestes sites são valores muito competitivos, e como tal a maior parte das pessoas era lá que fazia as suas compras, ou é lá que faz as suas compras, e eu venho aqui então falar um bocado e esclarecer estes três sites. Eu vou começar aqui. Eu vou tentar fazer isto, tenho aqui uma cabulazinha, vou tentar fazer isto o mais completo possível e tentar passar o maior conhecimento possível relacionado com a minha experiência. Ou seja, a nível, por exemplo, do site em si. O site em si, eu tenho que dizer que o site da Book Depository é muito competente, é muito fácil encontrar as coisas. Só tem alguma dificuldade a nível de que se não escrevermos, por exemplo, se não dermos o espaço, por exemplo, aqui uma situação, Spider-Man, há um resultado se colocar o espaço ou se não colocar o espaço. Ou seja, tem só estas pequenas dificuldades, mas de resto o motor de busca é interessante, os filtros são interessantes, dá para filtrar por capa dura, por inglês ou por outra língua, dá para fazer, os filtros funcionam. Em relação à Book, em contraponto em relação à Book Etc., é horrível, o motor deles de busca é muito complicado, temos que andar a passar uma data, não dá para, por exemplo, filtrar só por banda desenhada ou filtrar só por capas duras, não. Tem tudo à mistura, temos quase que escrever o nome certinho daquilo que procuramos para encontrar, ou seja, a nível de site, Book Depository, muito superior ao Book Etc. E em relação à Amazon, a Amazon tem uma aplicação, ou seja, nestes três será o que tem, como tem um aplicativo próprio, é o mais simples de usar todos, o mais intuitivo, também é a maior companhia, apesar de que a Book Depository faz parte, está em baixo da alçada da Amazon, mas sabemos que não é exatamente a mesma coisa, até relacionado com os stocks. Muitas das vezes os stocks, há stock da Book Depository na Amazon, mas podendo imaginar que por vezes faltaria stock na Amazon e que haveria disponível na Book Depository, que eles iriam recolocar, não. Em certa medida são coisas independentes, até porque faz sentido, são negócios individuais, têm que ser geridos muitas vezes de forma individual. Mas pronto, em relação ao site, é isto que eu tenho a passar. Em relação agora, por exemplo, a nível do pagamento, que eu também acho que é interessante esclarecer aqui a nível dos pagamentos, sites como Book Depository e Book Etc. aceitam o PayPal, que para quem anda aqui já há algum tempo a fazer compras online, sabemos que é dos métodos mais utilizados, que é o PayPal. Aqui já eu coloquei este critério aqui porque a Amazon, por exemplo, não usa PayPal, o que é estranho. Temos que usar cartão de crédito ou então fazer um MBWay ou algo assim, mas coloquei aqui exatamente por esta curiosidade, que é a Amazon não usa PayPal, ao contrário da Book Depository e da Book Etc., que dá alguma segurança, porque o PayPal tem aquela situação de que se por alguma situação tiveres receio de não receber as coisas ou receberes danificado e a suposta empresa não te querer ressarcir ou não sei o quê, pronto, podes abrir uma disputa no PayPal, dá uma certa segurança. A Amazon não tem isso, mas já vamos mais para a frente perceber como é que é o pós-venda de cada um deles. Por isso, queria-te passar só esta curiosidade. Em relação às embalagens, eu tenho aqui alguns exemplos, que estes exemplos eu vou acabar pelos dar, são um bocado transversais. A Book Etc. envia os TPBs neste envelope, por ser um envelopezinho, envia-os neste envelope,
Ele depois traz sempre aqui o recibo, a folha do recibo, e traz também sempre em cada um dos envelopes, traz um marcadorzinho deles. Traz o marcador deles. E esta é a forma como eles trazem. Os TPBs vêm assim. Quando são capas duras, ou quando são mais, não é? E que fazem um volume maior, eles utilizam já estas caixas, que têm esta abertura assim, e têm estas caixas assim. A mesma situação, traz também o recibo e traz também o marcador. Mas já são umas caixas um bocadinho mais robustas para trazer os capa-duras. Esta situação é mais ou menos transversal também à book, etc. Eles também fazem mais ou menos esta situação. Claro que se for muita quantidade, tanto a book depositório como a book, etc., utilizam, obviamente, caixas, aquelas caixas tradicionais, não é? As caixas grandes. Por isso, a nível de embalagens, é assim que funcionam. Ao contrário, aqui vou ter que fazer referência, também não é novidade nenhuma. Agora, falando da Amazon, isso é transversal. Eu tenho aqui alguma referência em relação aos vários tipos da Amazon, seja a Espanha, seja a América, seja o que for. O que é que eles costumam fazer? Se for um livro, eles enviam também da mesma forma nestas caixas assim mais pequenas, seja nesta, seja na outra. Se for um livro isolado e não for de grande volume. Agora, se for um ónibus, e é isso que nós queremos saber, um ónibus, eles enviam numa caixa grande, infelizmente, com uma folha atirada lá para dentro, imaginando que aquela folha vá fazer alguma coisa, vá amortecer algum impacto, eles enviam. Por isso é que a Amazon tem tanto problema de caixas que chegam todas danificadas, mas principalmente de livros, ónibus que vêm amassados. A Amazon é claramente o que faz o pior embalamento, porque envia nessas caixas enormes. Eu sei que eles também devem ter, e eu percebo que têm tiragens, eles fazem milhares de envios. Por isso aquilo há de ser há uma linha de montagem, que aquilo há de ser só caixa aberta, mandar lá para dentro, coisa, siga, aquilo há de ser assim uma loucura, imagino. E como tal, eles nem escolhem, não apropriam a caixa correta para o livro em questão. No fundo, como faz um bocadinho aqui book, etc. E a book depositório. A Amazon não. É uma caixa grande, manda uma folha lá para dentro e manda um ónibus lá para dentro e, maior parte das vezes, o material vem danificado. Infelizmente, eu tenho a dizer que, da minha experiência, 60-70% do material vem sempre danificado. Tenho a dizer também que eu acredito mas isto é experiência, mas isto no fundo isto é mais intuição ou achismo, por assim dizer. Eu acredito que não seja só através do envio, o material danificado não se danifica só no envio. Eu noto que há lá algumas marcas nos livros e por aí fora, que eu acho que também tem a ver com a forma como é manejado o produto nos próprios armazéns. Eu acredito que aquilo seja, até mesmo a nível das descargas, aquilo deve ser descarregado caixas e caixas e caixas, e aquilo deve ser atirado. Mesmo para os armazéns, devem ser as caixas em que vêm os materiais, devem ser atirados de qualquer maneira para o chão, acredito, e depois também são colocados possivelmente em prateleiras de qualquer maneira, e são manuseados, que eu acredito de qualquer maneira. Eu tenho a impressão que não é só a nível do transporte em si, eu acho que ele próprio já não é muito bem manejado nos próprios armazéns, mas isto é mais um achismo meu, é uma impressão que me dá, de acordo com o tempo que eu já tenho de comprar e de ver os vários tipos de danos que recebem os livros, e tenho esta impressão, e gosto de passar esta impressão, que eu penso que não seja só a transportadora que arrasa com os livros. Pronto, agora vamos continuar em relação a os preços declarados. Ou seja, porque é que isto é importante? Os preços declarados, tanto na book, etc., como na book depositório, que vêm declarados, neste caso eu tenho o exemplo da book depositório, vêm declarados aqui na capa, no autocolante, na caixa com autocolante, tanto neste caso como no outro caso. Este valor não é o valor pago. Está bem que isto é um valor em libras, de qualquer das formas, e o valor que vem interior é em euros, neste caso, que eu estou aqui a falar para Portugal. É o valor, mesmo assim, o câmbio não bate. Obviamente que estes valores são sempre valores, tanto na book depositória como na book, etc., são valores sempre abaixo do valor que limite para começar a ser taxado na alfândega, que é de 22 euros. E então ele vem sempre, por exemplo, aqui veio uma
um livro, se não me engano, posso já dar este exemplo, este livro custou-me cerca de 34 euros e ele é aqui declarado 21 libras. Ou seja, há uma diferença aqui e eles normalmente colocam sempre abaixo de 22, todos eles que eu recebi abaixo de 22. Esta situação para o capa dura, a mesma situação, como é óbvio, porque ainda é mais pequeno e mais leve e o preço mais barato dos TPBs. Em relação ao book, etc., a mesma situação. Quando são, e esta é outra dúvida, então e quando são ónibus? Ónibus também são declarados 22 euros. O que acontece com os ónibus, na minha experiência, o que acontece com os ónibus é que, neste caso, referindo-me então aqui só do preço declarado, o que acontece é que, neste caso, na Book Depository, o preço declarado é acima dos 22, tudo ok, mas mesmo assim é abaixo do pago. O que é que eu imagino que aconteça? Eu imagino que eles tenham um acordo qualquer com a transportação, no sentido de pagar já uma taxa, já pagar a taxa inicial, mas ao declarar um valor mais baixo, essa própria taxa, porque é uma percentagem, também é mais baixa e isso acaba por aliviar um bocadinho os custos totais e por isso é que eles fazem esta situação. O Book Depository, Book etc. é a mesma situação, mas aqui eu vou fazer uma ressalva no tópico seguinte, que é a relação da alfândega. Em relação à Amazon, o preço declarado é o preço pago. Não há cá há e tal, não há cá nada. É o preço declarado, é o preço pago e siga para bingo. Porquê? E aqui vou passar então para a parte mais importante talvez do vídeo, que é o passa ou não passa na alfândega, fica ou não fica, que taxas eu pago ou não pago e por aí afora. Eu vou esclarecer não tanto em relação aos valores das taxas, porque eu não tive, eu acabei por não levantar nada na alfândega, mas já explico individualmente o porquê. Mas em relação ao passa e não passa, começando pela Book Depository, passa tudo. Até agora passa tudo. Passa TPB, passa o capa dura nestas caixas maiores e passa ónibus. É possível que, passando determinado peso, porque porque eles vêm todos através de quê? Vêm todos através de correio normal. Tanto a Book Depository como a Book etc. Até determinado valor, que se não me engano são cerca de 2 kg, se não me engano, aqui posso estar um bocado equivocado, mas é mais ou menos esses valores, até 2 kg eles podem enviar individualmente sempre e enviam por correio normal, não tem tracking, não dá para nós seguirmos, mas faz com que os valores dos portos sejam muito inferiores e isso acaba por dar-lhes vantagens, porque acredito que eles tenham já mais ou menos uma percentagem de percas muito, muito baixa, então acaba por lhes compensar antes de mandarem correr normal e mesmo que se perca um ou outro, nunca se perde muita coisa, eles devem já ter isto tudo estipulado, uma percentagem de calhar até abaixo de 5%, por isso eles acabam sempre por ser mais lucrativo mandar por correio normal em vez de tracking, que é sempre mais caro. De qualquer das formas, se o peso for superior e normalmente os ónibus mais pesados já passam esse peso de 2, 3 kg, ou qual será o valor, vem normalmente por transportadora. Ora, Book Depository passa tudo. Mesmo ónibus passa. Seja por... Eu recebi, se não me engano, por GLS, se não me engano. Recebi por transportadora e chegou sem taxas nenhumas, sem nada. Book Depository chega tudo. Seja ónibus, seja o que for, passa tudo. Book etc. já é outra conversa. Book etc. é 50-50, na minha experiência. Ou seja, passou TPB, passou um ónibus, mas outro ónibus já não passou e por aí fora. Ou seja, Book etc. é moeda ao ar. É simplesmente moeda ao ar. Estamos nas mãos da alfândega, aquilo que eles acham que é suspeito, ou em parentes, ou que acham que eles devem taxar, taxam, e outras coisas não taxam. Pronto. É a minha experiência. O que é que eu paguei ou não paguei? A questão, eu não tenho os valores certos, porque eu acabei por não pagar neste caso, esse ónibus que ficou, porque, entretanto, demorou tanto tempo, porque nós sabemos que depois fica muito tempo na alfândega, e depois eles ainda têm que imprimir o papel para nos enviar, e como isso demorou tanto tempo, eu acabei por mandar mails para a Book, etc., e então, como durou tanto tempo, eles acabaram até por me devolver o dinheiro do livro, e como tal, quando eu recebi o papel da alfândega, já não fazia sentido, não era honesto da minha parte estar agora aí levantar o livro quando o valor já me tinha sido devolvido, por isso iria deixar passar o prazo e que fosse devolvido outra vez para a Book, etc., o livro em si.
e ficou assim, ou seja, mas sei que de experiências anteriores, não desta, mas experiências anteriores, que só desalfandegar, se não me engano, só o processo em si, são cerca de 12 euros. O processo depois, da percentagem, eu acho que o valor não fica muito superior a isso, por isso eu acredito que vá até no máximo de 15 euros, mas eu aqui já não quero estar a pôr a mão no fogo, porque não tenho aqui essa experiência recente, mas não será muito mais, mas eu acho que deveríamos contar assim mais ou menos com um valor aí entre os 14, 15 euros, 16, eu acredito que não seja muito mais do que isso, mas eu aqui quero fazer o parênteses, eu não tenho aqui a certeza absoluta. Mas Book Depository passa tudo, Book etc. é moeda ao ar, chegou a passar um ónibus, outro ficou, essa é a experiência, e depois a Amazon passa tudo. A Amazon passa tudo porque a Amazon, se for... é tudo já pré-pago. Na Amazon nós já está tudo pré-pago. Se houver taxas de desalfandegamento, é tudo pago no checkout. Por isso é tudo feito ali. Por isso, a Amazon, o que tivermos a pagar, pagamos logo. Por isso, não fica nada. Não fica nada na alfândega também. O único destes três é Book etc. Fica na alfândega, foi aquilo que eu falei. Situação dos portos, também já agora o vídeo fica mais curioso com todos os pormenores, já que eu posso passar o máximo de informação. Portos, Book Depository, como nós sabemos, é bola, é zero, não pagas portos nenhuns, não pagas portos e não pagas alfândega. A Book etc. para Portugal tem uma taxa de sensivelmente 14,30 libras, o que dá mais ou menos 15 a 6 euros. É puxado. A vantagem que o Book etc. tinha, porque tem os preços mais competitivos de todos, era o mais proveitoso, era exatamente na combinação de vários livros, fazer uma combinação e diluir então este valor dos portos, que são cerca de 15 a 6 euros para Portugal, diluí-los em 3, 4, 5, sei lá, o que quisermos, 10 livros e assim diluir bastante o valor dos portos. Era uma vantagem, mas neste caso, como corremos o risco de ficar na alfândega, e quando nós sabemos que na alfândega funciona um bocadinho às vezes quanto maior o volume, mais chama a atenção, obviamente que eles veem uma caixa grande, vão cair em cima dela, não é? Por isso fica aqui complicado, ou seja, isto então também não ajuda, e como tal... este é o valor dos portos. Mas queria fazer aqui um pequeno parênteses também, porque eu reparei noutra coisa. Este é o valor dos portos normais, se chegarmos lá e comprarmos e colocarmos então o destinatário Portugal, fica 14,30 libras, mas quando o livro em questão está a primeira vez que ele entra, ou seja, o livro não está disponível, está em pré-venda não está porque eles não têm pré-venda, mas o livro não saiu, a data faz de conta que é 20 de não sei quanto. Quando chega a essa data e a primeira vez que o livro salta como disponível, já me aconteceu várias vezes, eu percebi-me várias vezes, não sei se ainda continua, se é um erro que depois foi corrigido ou não, mas fica aqui o adendo para também estar de olho à situação e é uma vantagem. Eu noto que eles muitas das vezes têm um valor de portos muitíssimo inferior. Já apanhei de 2 libras, 3 libras, 4 libras, 5 libras, mas por aí, muito inferior ao preço depois que fica, que são estas 14,30, já apanhei, mal ele está disponível no site, muitas das vezes ele fica com um preço muitíssimo inferior de portos. Mas, lá está, como eu disse anteriormente, é uma questão depois de quereres tomar o risco de ficar ou não ficar, pois lá está, é a roleta russa. Em relação aos portos da Amazon, aqui é um bocadinho mais complexo. Porquê? A Amazon Espanha, se tu comprares livros, eu só vou falar aqui de livros, se comprares livros acima de 19 euros, o total, os portos são grátis para Portugal. Não pagas nada. Pagas na mesma, mas isso é relacionado, pagas sempre umas taxinhas, porque, ou seja, o livro está lá na Amazon Espanha 35, vais ver que no final, no checkout, vai ficar a 36, ou 35,90 cêntimos, é assim uns pozinhos sempre. Mas pronto, nada de escandaloso, depois tens a situação, se quiseres com urgência, obviamente aí pagas portos, normalmente são 4,99 ou 5 euros de portos se quiseres urgente, tipo de um dia para o outro, ou 2 dias depois, ou uma coisa do género, mas normalmente, sem urgência, não há necessidade de urgência. Como tal, normalmente é acima de 19 euros, é de borla. Se for no resto da Europa, género de Amazon Itália, Amazon França, por aí fora, aí já normalmente tens um valor de portos que anda ali normalmente entre 8 e 9 euros. Eu estou a falar de coisas assim mais pesadas, 8, 9 euros, mais ou menos. Ou seja, já está em portos, mesmo que compres X ou Y, seja que valor tu compres, pagas sempre, neste caso, mesmo que seja um ónibus,
que obviamente é mais do que 19 euros, neste caso não há valor mínimo, pagas 8, 9 euros. Claro que se for mais coisas poderá acumular mais, mas será este o valor. Há aqui uma situação curiosa em relação à Alemanha. A Alemanha tem muita pré-venda a um preço muito interessante. A Amazon alemã tem preços de pré-venda muito interessantes, muito competitivos, só que tem um problema. Está sempre barrado para fora da Alemanha. Pelo menos tem estado assim, e eu estou aqui a passar a minha experiência atual deste momento. Isto poderá ficar desatualizado muito rapidamente, mas pronto, é como tudo na vida. Por isso, a Alemanha tem valores muito competitivos, mas tem o problema de não mandar para fora da Alemanha estas pré-vendas com estes valores. Dá logo lá sinalética e depois no checkout dá logo erro. A Amazon, a UK tem também, pronto, por causa desta situação, também pagas logo de antemão o desalfandegamento, mas também valores já muito altos. Já começam a ser valores que depois deixam de ser muito interessantes, em certa medida. Pagas ali um valor 15 euros, 16 euros, 17 euros, já começa a ficar assim uns valores mais puxadotes. São variáveis, pois também eles têm variáveis. Estes valores que eu estou a dizer é só para teres uma ideia, não fixo estes valores de forma fixa. Ele disse que é este valor, é este valor. Não, até porque passa de um livro para o outro, passa de um peso para o outro e já os valores são... Mas isto é só para teres uma ideia de que os valores dos portos deram uma esticada grande. E em relação à Amazon americana, ainda pior. Pronto, os valores podem ir até, eu já vi, no outro dia fiz uma simulação, coloquei um ónibus, até acho que foi o ónibus do Thanos, e ele estava-me a dar cerca de 45 dólares. Só de taxas de alfandegamento, envio e por aí fora, e ainda temos a situação que se for com urgência ainda poderá ser um bocadinho mais caro. Já apanhei a mesma situação do UK, já apanhei e se calhar das outras todas, né? Das outras que não seja a de Espanha, das outras todas, já apanhei também outras edições, depois já são só 27 dólares, varia um bocadinho com o peso. Nós sabemos que estas situações, depois também eles têm armazéns em vários sítios e às vezes a gente está a comprar num site a pensar que está ali e não é enviado ali, é enviado de outro país qualquer. Pronto. Por isso, lembra-te que mandas não fica na alfândega, eles enviam para a tua casa, mas os portes e o handling, tem atenção se estás a comprar da Amazon, que podes estar a comprar do terceirizado, vê se é mesmo a Amazon, e aí podes realmente ficar com ele na alfândega. Podes ver, este paga menos de coisa, mas depois pagas na alfândega. Tem atenção se é mesmo e se estás a comprar com todas as especificidades de desalfandegamento e tudo. Tem atenção a isso quando fores comprar, quando está na descrição, porque eles dão-te a descrição do que é que estás a pagar de taxas e por aí fora. Tem atenção, mas é pesado. Para mandar lá tens que também fazer um sistema de mandar vir muita coisa, mas depois há a situação, ter a sorte ou não daquilo chegar em condições, não é? Estamos a ver que se a gente já recebe coisas às vezes aqui de Espanha, às vezes não vem, naquele estado que nós queríamos, às vezes vindo dos Estados Unidos, se calhar o risco poderá ser maior. Mas pronto, tu é que vais avaliar esta situação, eu estou só aqui a passar o meu conhecimento. Para terminar, vemos então para o pós-venda. O que é que não tenho a falar de pós-venda destes três sites, companhias, Book, etc. Como é que funciona? A nível da resposta, tanto a Book Depository como a Book, etc., tem uma resposta normal, ou seja, manda-se o e-mail através do próprio formulário do contacto do próprio site, preenche o formulário com os dados que eles lá pedem, normalmente é o pedido, o nome, o teu nome, a morada em que é enviado, alguns dados, e o mail em que tu fizeste os pedidos. Se for relacionado com pedidos, se for informações gerais, é só meteres o teu e-mail e para fora, pronto, é só preencher, e é o normal, eles mandam-te logo um e-mail a dizer que aquilo, normalmente é sempre a mesma coisa, o Book Depository então é sempre a mesma coisa, dizem sempre que estão com muita afluência, então respondem, estejam com muita, estejam com pouca, mandam-te esse e-mail, então dizem que até 24 ou 48 horas que te respondem, e é mais ou menos esse o tempo que demora, e então tem uma resposta de rapidez média. Só não coloco rápida resposta porque agora, isto em relação Book Depository, Book, etc., quando passamos para a Amazon, pronto, sabemos como é que funciona este monstro. Este monstro tem, além de ter telefone, e-mail, e ainda tem chat, em que no chat resolves na altura, dás só alguma informação, como é normal, senão qualquer pessoa entra no teu pedido, só que o teu nome entra no teu pedido e faz o quê? Não, tens que dar alguma informação, mas no chat eles resolvem tudo na hora. Por isso, a Amazon nesse aspecto, um pós-venda muito forte na resposta.
A nível da resolução, por exemplo, devoluções, porque sim, eu já recebi, infelizmente, né? Eu já recebi material danificado da Book Depository, material danificado da Book Etc. e material danificado da Amazon. E então vou dar exemplos aqui dos três, como é que ficaram resolvidos. Material danificado da Book Depository. Eles simplesmente pedem-te para tu lhes enviares então fotografias do dano, para eles avaliarem. Eles vêm, recebem as fotografias e depois dão-te normalmente uma solução de enviar um reenvio do livro. Enviam-te um novo livro e fica assim resolvido. Normalmente não te pedem para enviar de volta o teu exemplar. O critério deles, eu não posso avaliar se tem a ver com o tipo de dano, se tem muito dano ou se tem pouco dano. Não sei se é assim que eles avaliam. Tudo que eu sou picuinhas, mas há coisas que eu relevo, porque também percebo a situação. E normalmente eu fico sempre mais a ganhar com eles do que a perder. Por isso eu também não vou, às vezes, pequenas coisinhas eu relevo. Por isso eu só mando fotografias com danos evidentes. E com danos evidentes, eles nunca não me têm pedido para mandar de volta ao livro e normalmente mandam um livro novo. Mais recentemente, por causa da situação do Brexit, não te enviam um novo exemplar, simplesmente devolvem-te o dinheiro. Pronto, devolvem-te o dinheiro e ficas com aquela edição como ela está. É esta a mensagem que eles me passaram na minha última situação, que devido ao Brexit e das dificuldades de enviar e receberem não sei o quê, que eles por isso simplesmente já não têm esse sistema de enviar um novo exemplar, por isso simplesmente fazem-te a devolução full e depois tu, se quiseres voltar a comprar o livro, voltas a comprar e o sistema volta outra vez ao seu estado inicial. Book Etc. Eu tive uma situação em que o livro veio danificado e o tempo de resposta foi o normal. Havia duas opções também. Eles dão a opção também de te enviar um novo, mas eles já pedem para tu enviares de volta. O que tu tens danificado. Eles aqui não têm tanto essa preocupação veio de antes da minha parte. Eu comecei a ver, eu tenho isto danificado, eu se calhar vou antes pedir então para eles me darem uma devolução do valor, mas parcial, um partial refund. Ou seja, uma devolução parcial de um determinado valor. A proposta deles não foi satisfatória. Eles fizeram um valor parcial de cerca de 10% do que eu paguei. Normalmente estes valores andam pelo menos acima dos 15%, chegam a ir a 30% às vezes, até chegam a ir a mais. Depende muito às vezes do dano. Eu até acho que o dano era considerável, mas eles foram intransigentes. Possivelmente eles têm um valor mínimo que eles têm que ganhar, se calhar tinham um valor mínimo a retirar daquele livro e então acharam que não sei, mais uma vez, estou aqui com achismos, estou a mandar para o ar, mas eles possivelmente não foram inflexíveis, não quiseram baixar, então deram 2 libras ou uma coisa qualquer. Eu aceitei, em vez de eles me mandarem um novo. Porquê? Ora, o que é que eu decidi aqui? Eu aqui, vendo as dificuldades e também isto foi num período em que ainda estava, eu não tinha tanta experiência como tenho agora, ainda estava muito esta coisa do Brexit, muitas notícias nos grupos a dizer que fica, não fica. Eu não sei se nesta altura eu já tinha ficado com um livro empanado lá na Book Etc. ou não, mas estava a ver as dificuldades, muita gente a reportar que tinha ficado com coisas nas alfândegas, não sei o quê. E eu, apesar do que eles me estavam a dar ser para mim considerado pouco para o dano que o livro tinha, eu acabei por aceitar as 2 libras e tal, porque eu estava a ver a confusão que ia dar. Eu ia ter que embalar aquilo. Eles estavam a dar a solução de chegar aos correios e simplesmente fechar aquilo e dizer: olha, isto não é para mim, ou coisa do género, volta para trás, só mandar para trás. Eu estava a ver que aquilo podia não ser assim tão fácil. Depois também estava a imaginar, eles iam me enviar um livro novo. Este livro por acaso passou, mas esse podia não passar. Bem, eu estava a ver a complicação e então acabei por aceitar. Não foi super satisfatório, mas esta é a maneira como eles fazem. Ou seja, enviam-te um novo livro, mas tens que enviar o livro de volta para eles. Se não, dão-te um partial refund, mas no meu caso foi pequenino, de cerca de 10%. Passando para a Amazon. A Amazon tem uma situação similar, ou seja, a Amazon, tu tens um problema, e eles enviam-te formulários para tu enviares, tudo ok. Eles até têm uma vantagem, que eles utilizam um sistema chamado Celeritas, se for da Amazon Espanha, que é um sistema em que tu vais, eles têm vários pontos, neste caso em Lisboa, sou de Lisboa, em vários pontos, eles têm vários quiosques ou lojas que têm este sistema
em que tu chegas lá, nem tens que pagar nada, eles já têm um acordo com a Celeritas, com esta entidade, e eles próprios recebem a tua caixa e enviam, não tens que pagar nada. Mas eu não tenho aqui nenhum posto muito próximo, e por uma questão também de calanzice, se calhar, da minha parte, e por comodismo, eu prefiro que eles me enviem a documentação que eu tenha que pagar, ou seja, o envio internacional, em que eu tenha que pagar, mas depois eles enviam uma fotografia do envio, com o recibo, com o valor, e eles envias para um determinado mail que eles te dão, e eles devolvem-te esse dinheiro, e depois, quando receberem o produto, devolvem-te. Se quiseres devolução, se quiseres devolver só o produto, normalmente o que tu queres é que te enviem um novo, tu fazes este processo, recebes o valor dos portos, mas recebes um novo. Este processo é um processo aborrecido. Isto de estar a receber, voltar a embalar, ir a ligar a impressora, voltar a imprimir os papéis todos, colocar um papel lá dentro, porque isto tem tudo um processo. Se quiseres que eu te explique o processo de devolução da Amazon, eu posso fazer um vídeo para isso, deixa nos comentários que eu explico o processo. É um vídeo rápido, mas eu posso fazer isso e explicar. Mas tem vários, imprimir, colar, não sei o quê, ir aos correios, pedir para enviar, não sei o quê. É um processo um bocado aborrecido, principalmente aborrecido, porque há tanta quantidade de material que tem que ser enviado para trás da Amazon, infelizmente. Mas eles dão esta hipótese. Eles dão essa hipótese de devolver-te completamente o valor do livro, mas tu tens que enviar sempre. Neste caso é parecido com a Book Etc. É também parecido no sentido em que eles te enviam um novo. Envias na mesma aquele, mas eles enviam-te um novo. Em vez de te darem o refund total dos portos e do que tu compraste. Ou então fazem-te só o refund dos portos e enviam-te um novo, correndo o risco de vir outra vez danificado e voltar outra vez a andar nestes loops. E em relação à terceira hipótese, se tu fizeres questão, normalmente partiu sempre da minha parte. Eu não quero ser impreciso, mas eu acho que nunca aconteceu de iniciativa deles, eles proporem-te um half refund ou uma percentagem qualquer de devolução do valor. Normalmente partiu sempre de mim. E eles também podem no fazer. Não fizeram recentemente por uma questão de, por exemplo, um produto que eu mandei vir da Amazon UK, eles não me o fizeram. Exatamente por causa de, lá está, porque destas limitações. Ou melhor, eu acho que comprei pela Amazon Espanha, mas eu percebi-me que o produto veio de Inglaterra. E por causa desta situação eles não puderam fazer uma devolução parcial do valor, ou seja, isto tudo dentro deles, por questões legais também, esta situação do Brexit, até nisto vem atrapalhar, ou seja, isto dá uma noção que, cuidado, situações que venham da UK, pode ter este problema de situação, se quiseres, tens um problema no livro que não é assim nada extraordinário, mas achas que tens que reclamar, obviamente, cuidado, eles possivelmente poderão não fazer devoluções parciais, 10%, 20%, já me fizeram de 20%, até mais, se não me engano, 30%, se não me engano. Eles fazem de maior valor, também tem a ver com o produto em si, normalmente são ónibus, por aí afora, mas tem esta limitação. De resto, penso que é tudo o que eu possa dizer aqui. Se tiveres algumas dúvidas, deixa aqui nos comentários. Quero deixar apenas aqui, antes de terminar o vídeo, só aqui mais uma pequena informação. Esta situação do limite dos 22 euros para ser começado a cobrar na alfândega vai acabar. Esta situação já era para ter terminado dia 1 de janeiro, mas devido a toda esta confusão e mesmo à situação da pandemia e por aí afora, eles deram um prazo de 6 meses e então vai entrar apenas a dia 1 de julho, ou seja, vai acabar a situação do limite dos 22 euros para não ser cobrado, vai acabar, esta situação vai ser começar a taxar tudo. É 1 euro, é taxado a 1 euro, é 2 euros, é taxado a 2 euros, ou seja, esta situação do limite vai acabar, ou seja, isto acaba por não ser boas notícias para nós, mas eu também estou em crer que estas empresas vão ter que se readaptar de alguma forma. Eu acredito que muitas delas irão ter que adotar o sistema da Amazon no sentido de, já no checkout, pré-definir os valores de desalfandegamento, tudo já pré-definido. O próprio eBay tem um sistema deles que eles utilizam em que já é tudo pré-pago, os valores já estão estipulados, e eu acho que isso irá ser o futuro mesmo dentro destes sites, ou então eles terão que realocar os armazéns de envio fora do Reino Unido e realocar-se no resto da Comunidade Europeia para fazerem negócio com a União Europeia.
E pronto, esta foi a minha experiência. Eu penso ter falado tudo e mais alguma coisa que eu pudesse falar sobre este tema. Espero que tenhas ficado esclarecido, super esclarecido. Deixa aqui nos comentários algumas dúvidas que tenhas e que, se eu souber responder, eu dou-te a minha resposta. E se gostaste deste vídeo, partilha, comenta, dá aquele like, segue os links do canal para fazer as tuas compras, para dares aquela força no canal e até mais.